Salve, galera! Começa agora mais um episódio da série Surf TV no Circuito Mundial. Terminou há pouco a segunda etapa do Circuito Challenger Series de 2024. A segunda de 6 etapas na temporada. Segunda etapa também realizada na Austrália, em Sydney, lá em Norte Narrabin. Cara, e os brasileiros mandaram muito bem. Ano passado a gente tinha apenas um brasileiro entre os 10 melhores depois dessas duas etapas. E dessa vez temos 5. Início promissor. E para conversar com a gente, Eduardo Chalita, um cara novo. Quem é esse cara aqui do meu lado? Fiz as pazes com o barbeiro. Pô, vamos nessa. Vamos desenrolar aí, que tem muita coisa para falar. Esse campeonato foi maneiríssimo. Lógico que ocorreram alguns erros, né? E vamos desenrolar aí, cara. Vamos desenvolver esse assunto que tá maneiro. Pois é, já comecei a falar aqui, Chalita. Mudou alguma coisa, cara? Porque ano passado a gente teve um início fraco no CS, só com Samuel entre os melhores. Ele venceu o Snapper e estava em terceiro lugar depois da segunda etapa. Lá em Sydney também foi a segunda etapa em 2023. E agora temos 5, tirando o líder, que é o Samuel. Temos também o vice-líder, Alejo Muniz, que foi vice da etapa. Um início, assim, promissor. O que mudou? Não mudou nada, ao contrário. Ficou tudo normal agora. Voltou ao normal, né? Está tudo normal no circuito mundial de surf, pelo menos no Challenger Series. Nós, o Brasil, como uma potência gigantesca, líder do circuito mundial há muito tempo, em todas as modalidades, né, dizemos assim. Agora, com tudo, entramos com o pé direito esse ano no Challenger Series. Nessa primeira perna aí, 2 etapas na Austrália, já estamos com 5 atletas entre os 10, mais alguns outros atletas que estão, assim, próximos também, ali entre os 30. E então, cara, eu acho que esse ano realmente o Samuel Pupo, que ganhou ano passado o Snapper Rocks, que esse ano ficou em segundo, quer dizer, ele fez 2 finais seguidas, porém tem uma diferença para mim no Samuel Pupo, ele está melhor, cara. Eu tô achando o Samuel Pupo mais rápido, tô achando ele mais maduro. Cara, eu achei muito atípico. Você vê o Samuel Pupo surfando nessas 2 etapas, você não entende como que um cara desse saiu fora do CT. Pois é. E a gente teve também um Alejo, né, cara? Alejo que já fez parte da elite durante muito tempo. Cara, espancou aquelas esquerdas lá com backside super agressivo, né? Pancadas fortes. E vice-campeão da etapa, vice-campeão do ranking. Vice-líder do ranking. A gente tem, cara, o Alejo realmente voltou com tudo. Eu sempre apostei na volta do Alejo. Eu acho que ainda falta para ele um pouco mais no caso de ter um repertório de aéreos, mas ele tá compensando isso, manobrando com muita força. O surf do Alejo, você percebe que ele não alivia, nenhuma manobra dele é aliviada, ele está sempre puxando o máximo, seja uma rasgada, seja uma batida, está sempre verticalizando ao máximo e puxando também. Cara, você vê que o Alejo está botando muita força no surf dele. Estou achando ele, com certeza, ele está com muito mais consciência competitiva. E, cara, agora temos aí Samuel e Alejo em primeiro e segundo do ranking, Ian Gouveia voando em quinto. Cara, Ian Gouveia, eu duvido que ele não entre para o CT, duvido que ele não se classifique para o CT do ano que vem. Ele está em quinto, mas ele está demonstrando muita superioridade nas baterias que ele vence, sabe? Ele vence as baterias assim que você vê que ele realmente está destruindo o seu adversário. Também temos Michael Rodrigues voando e Miguel Pupo também querendo voltar de mãos dadas com seu irmão para o CT, né? Então, cara, esses são os 10, eu falei 5 surfistas que estão entre os 10, mas também tivemos a surpresa ótima que foi o João Chianca voando os Snapper Rocks, né, cara? Não perdeu por conta de alguma sequela do acidente dele. Ele perdeu numa bateria que realmente, ele não deu nada certo para ele. Tivemos ele, né, nessa etapa, e também tem DVD, Caio Belli também, muito bem. Cara, eu acho que a gente vai, fora os outros, né, os novatos também, né, cara, que a gente tem aí, mas a gente veio com 17 surfistas, com o Jean Chianca na primeira etapa, 17 surfistas homens, tá, nessa perna australiana, e entre as meninas, tivemos 4 meninas na primeira etapa, e a Anne dos Santos, que foi a 5ª menina
na etapa de Narrabeen. Então, a gente veio com força total, e eu acho que esse ano vai dar, hein, Carlinhos? Acho que a gente vai meter mais do que 2 ou 3 surfistas. Eu acho que pode ser que a gente consiga botar 5 no masculino e 1 ou 2 no feminino. Pois é, Chalita, eu falei no Alejo, né, dando aquelas pancadas de backside, porque o Alejo é um surfista de base regular, né, surfa com o pé esquerdo na frente, assim como eu, ao contrário de você, que é um goofy. E lá em Narrabeen, cara, era praticamente só a esquerda, né, apesar de ser um beach break, ali meio de praia, o campeonato foi praticamente, sei lá, 90%, 95% das ondas surfadas para a esquerda. E uma coisa também que eu vi, assim, muita gente falando das condições ruins, que era chato assistir. Realmente, não estava ruim o mar. Mas eu, daquelas condições, não arrumaria nada. Talvez não conseguisse nenhuma batida. E eu acho interessante ver os caras surfando o tipo de onda que muitas vezes eu enfrento perto de casa, beach break, super normal do Brasil, e ver os caras fazendo aquilo. Assim, para mim é divertido ver os caras conseguindo superar aquela dificuldade no mar complicado. Como é que você viu essas condições para o surf lá em Norte Narrabeen? Cara, eu achei o mar, no geral, muito ruim, tá? Eu achei muito ruim o mar, assim, na maioria das baterias. Lógico que tiveram baterias com mar bom, um terralzinho, teve uma hora que a maré estava cheia, ainda tinha um terralzinho, teve um diazinho quase que um clássico, né? Mas, no geral, foram baterias rolando em um mar ruim, fechadeira. Cara, e teve uma hora que eu comecei a achar que o campeonato ia se transformar numa expression session, né? Só de aéreos, porque, cara, não tinha onda abrindo. Então, o surfista já entrava na onda, já mirando uma junção. E para decolar... Aquela do Eli Hanneman foi bizarra, né? Às vezes os surfistas não tinham tempo para dar uma decolada no aéreo, e alguns que só conseguiam dar uma cavada e davam uma batida por dentro, por baixo do lip também, que tiveram muitas manobras fortes desse tipo. Mas, cara, ao mesmo tempo que eu achava que o campeonato ia se transformar numa expression session, eu via também algumas ondas sendo recompensadas porque o surfista conseguiu fazer 3 manobras com uma conexão boa entre as manobras. Você vê o surfista fazendo um flow, power flow, né? Como eles gostam de jogar, speed, power and flow. E aí você via que esse critério também estava em jogo, né? Mas, no geral, o que eu vi foi muita junção ganhando ponto, muitos aéreos ganhando os pontos, passando baterias. Cara, a condição do mar, para mim, foi ruim, tá? Eu não lembro de ter visto campeonatos no Brasil no ano passado e esse ano, eu não lembro de ter visto condições tão ruins quanto essas, mas, cara, eu não achei que fosse para parar o campeonato. É lógico que tiveram algumas horas que parou o campeonato mesmo, mas eu não achei que não era para rolar o campeonato. O campeonato tinha que acontecer, os surfistas têm que ser provados em vários tipos de mares, e eu achei que esse mar também era um mar que eles tinham que competir um contra o outro. Porém, na minha opinião, ele nivelou um pouco por baixo. Eu acho que os surfistas com mais técnicas acabaram sendo nivelados um pouquinho mais por baixo por conta do mar, e eu acho que alguns surfistas com menos técnicas conseguiam sobressair também. Quem encontrasse um espaço melhor conseguia sobressair. Bom, eu acho interessante porque, assim, eu sou um surfista apaixonado, assim como você, né, Chalita? Assim como muitos que estão aí com a gente nesse programa. Mas, assim, quando eu surfo com um cara que pega bem, sei lá, vou surfar contigo na Barra, num mar parecido com esse lá do campeonato. Cara, dá para perceber claramente que um cara que teve uma passagem de competição, ele consegue achar umas ondas boas boas, né? Assim, melhorando as condições, né? Assim, umas ondas melhores daquele dia. E eu tenho muita dificuldade em achar, cara, aquela bagunça toda anda fechando, eu tenho dificuldade em achar e vejo que quem é profissional, quem já teve um passado profissional, consegue achar onda boa mesmo no mar completamente difícil. Até por isso também, cara, eu acho interessante assistir alguns campeonatos como esse. Não estou falando que as condições estavam boas, mas para mim também essa dificuldade mostra um pouco, às vezes, a leitura do cara no mar, a sintonia que ele consegue criar ali com o oceano naquele dia. Cara, eu acho bem interessante isso, sabia? Eu acho que divide mesmo, cara. Você falou uma coisa interessante, divide mesmo os surfistas que foram competidores, que são competidores, com os que não são. É lógico que a necessidade, ela cria esse talento dos surfistas competidores, né? Os caras de tanto campeonato que eles precisavam fazer, às vezes, uma manobra só para passar a bateria,
eles acabaram que ficaram surfistas com muita visão de o que pode ser feito para que eles consigam o mínimo, né? Que pode ser feito para que eles consigam um score e passar a bateria. Então, é o tipo de mar que, cara, a gente, de repente, nem cairia, né? A gente ia olhar o mar e falar, cara, quer saber? Vamos para casa, né? Não vamos cair, não. Mas os caras que estão acostumadíssimos com ondas de todos os tipos. Porém, cara, eu acho interessante que alguns surfistas que são bons surfistas, que foram bens em Snapper Rocks, são surfistas que são bons em point breaks para a direita, assim como o Mike McDonough, que ganhou em Snapper Rocks, assim como o Dakota Walters. Esses caras não se deram bem nesse tipo de mar, né? Você vê que ele limitou e mostrou realmente a limitação de alguns surfistas. É um mar muito difícil, cara. E, cara, gostei. No final das contas, eu achei muito maneiro. Gostei desse campeonato. Boa, boa. E, bom, você falou da questão Foram 2 etapas, a primeira num point break mágico, Snapper Rocks, e agora numa onda completamente diferente, um beach break clássico. E o Samuel parece não, né? Foi o cara que melhor se adaptou às duas condições, né? Foi vice-campeão em um, quinto no outro, e o cara não atua, é o líder do ranking. E você também estava falando que ele, em determinado momento, achou que o evento pudesse transformar numa Expression Session. A gente tem que falar no aéreo da Erin Brooks na semifinal feminina, né? Que coisa bizarra aquilo, né? E ela tentou alguns outros também, outras baterias. Se eu não me engano, na final, que ela estava perdendo também, ela tentou, teve uma hora que ela quase acertou. A menina, assim, tá deixando todo mundo de queixo caído e já tá pensando numa possível bateria aí, de repente, final entre ela e a Caitlin Simmers, né? Imagina. Cara, muito interessante. Se você quiser falar mesmo em Erin Brooks e Caitlin Simmers, né, cara? Essas duas meninas estão realmente puxando os limites do surf feminino. As meninas mais experientes têm que, com certeza, tentar acompanhar o nível delas, que eu acho que vai ser muito difícil essa missão. Elas estão com... Essas duas meninas, elas têm no seu repertório, de fato, tubos e aéreos, né? Não é que acertam um aéreo ou outro, elas acertam bastante aéreos, a Erin Brooks ainda mais. Então, essas meninas, cara, assim como a Molly Picon, como a Betty Lou Sakura Johnson, como a Luana Silva, a nova geração, as meninas que ainda estão ali... teenagers, né? Adolescentes. Essas meninas, cara, elas vão levar o surf feminino para outro patamar, muito difícil de acompanhar. E eu acho que a gente tem as brasileiras também chegando junto, né? Como a Sofia Medina, Laura Halp, Tainá Hinkel, a Anne dos Santos, né? Porque eu não estou mencionando a Luana, que a gente já mencionei, e a Tati, que, a Tati, cara, é consagradíssima já, né? Então, a gente também tem as meninas que vão vir tentando acompanhar um nível mais difícil, cara. A Erin Brooks realmente, ela manda aéreo e ela realmente completa os aéreos, né? Na final ela não foi muito bem sucedida, mas, cara, você viu aquele aéreo que ela deu na semifinal, alucinante. A menina tá com tudo, fez 3 finais seguidas, tá? Só para recapitular, ela fez a final 16 anos. Saquarema, ela fez a final do Challenger Series e ganhou, fez a final Snapper Rocks e ganhou, fez a final em Narrabeen e perdeu, mas ela fez 3 finais seguidas. E, cara, realmente, Erin Brooks, impossível dela não estar no CT do ano que vem, né, Matias? Fala aí. Cara, olhando o que ela está fazendo até agora, realmente só se aconteceu o que aconteceu com o Botafogo ano passado no Brasileiro de Futebol. Mas, cara, não vou nem entrar muito nesse papo que os amigos botafoguenses podem ficar tristes, mas seguindo no surf, cara, só para falar, a Erin Brooks tem apenas 16 anos e a Caitlin Simmers tem 18. Bizarro. E antes da gente entrar no campeão, nas polêmicas, né, vamos falar da campeã. A Caitlin perdeu para a Isabella Nichols na final. A Isabella Nichols que venceu a etapa. A Erin Brooks. Erin Brooks, isso, confundi. A Erin perdeu a final agora para a Isabella Nichols, né, que venceu também no passado, então bicampeão do evento. Erin em primeiro do ranking e a Isabella em segundo. A Isabella tentando retornar para a elite. Cara, realmente, na final não deu, tá? Na final não deu. O surf da Isabella Nichols uma prancha maior, uma surfista com mais força. Cara, ela sobressaiu, cara, para uma surfista que a Erin Brooks, você ainda vê que
por mais que ela seja uma monstra, né, cara, ela surfa de 5,3, cara. Ela tem uma prancha 5,3 e a prancha dela tem 17,5. E então, os movimentos dela são muito rápidos, cara. Você percebe, a Erin Brooks faz movimentos muito rápidos. Então, cara, vai ter uma hora que ela vai encontrar uma surfista que, cara, vai conseguir encaixar as manobras, vai soltar mais água, e não tem como os juízes não valorizarem mais, né, cara? Então, foi o que aconteceu na final. Ficou claro que a força e as manobras que encaixaram da Isabella Nichols foram superiores a Erin Brooks. Fora isso, cara, a menina realmente, mesmo assim, mesmo parecendo uma criança, ela está fazendo os movimentos certíssimos, tudo corretinho, ela está encaixando as manobras uma atrás da outra com bastante flow, né? E ela sempre puxa um pouco do limite do que a manobra do que a manobra pode dar para ela. Ela sempre faz um pouquinho a mais, né? Então eu acho isso muito legal dela, a menina também que não alivia. E, cara, estou muito satisfeito, estou cada vez gostando mais, assim, sabe, de assistir essa parte aí das meninas. Maneiro, cara. E na final, como eu disse, na Erin Brooks também na final tentou voar, né? Tava ali no desespero, precisando de muita nota. Em determinado momento, já perto do final da bateria, a Erin Brooks foi numa esquerda também, decolou, e depois no replay lá da WSL mostra a Isabella Nichols lá atrás, assim, com a mão na cabeça, meio que assim, não sei se ela estava aliviada pela menina não ter acertado a manobra, se ela estava, acho que ela estava até mais impressionada com o que a Erin Brooks faz, porque ela não viu que a menina, provavelmente viu a menina decolando por trás, mas não conseguiu ver bem a manobra como foi feita, né? E faltou muito pouco para a Erin Brooks acertar aquele, era um full rotation, se eu não me engano. Cara, demais, bem maneiro. Ela já estava começando a bater palma, né, e tudo. Pois é. Cara, pois é. Eu achei interessante nessa final, foi o 7,50 a nota 7,50 da Isabella Nichols, que os 5 juízes deram 7,50, e engraçado que quando ela terminou a onda, eu pensei, pô, essa nota foi 7,5. E aí, quando veio a nota na tela, os 5 juízes deram a mesma nota, achei isso muito raro, assim, de ver, né? 5 juízes deram 7,50, e aí deixou ela um pouco mais confortável na final, e depois ela tirou um 7,77 e realmente mostrou que estava superior, e ganhou pela segunda vez consecutiva, tá? A Isabella Nichols ganhou a segunda vez consecutiva, porque o ano passado foi ela que ganhou essa etapa também de Narrabeen. Ano passado ela venceu da Sally na final e elas se encontraram, se eu não me engano, na semi agora, não foi isso? Deixa eu confirmar aqui, cara. Sim, foi na semi. Isso, pois é. Agora vamos entrar no campeão da etapa, o Jordan, australiano, local. E o cara venceu a final, foi realmente melhor, na minha opinião. Agora, para ele chegar na final, teve um aéreo ali que ele, cara, completou, não completou, ficou em pé na prancha, levantou para comemorar e tomou uma rasteira. Muita gente falando que não deveria valer, porque o Caibelli foi eliminado nas oitavas, depois de fazer uma junção na direita. E, assim, depois de parecer ter complicado, ele caiu da prancha e não deram a nota. Ele precisava de 5,43, se não me engano, ganhou 1 e pouco. O que você tem a falar sobre essas situações, hein, Eduardo Chalita? Cara, o que eu tenho a dizer é um pouco diferente, de repente. Eu acho que eu consideraria a manobra do Jordan Lawler completa, tá? Porém, eu consideraria também a do Caio Belli completa, eu consideraria a do Luca Messinas completa. Aquela comparação que o Adler fez, né? O Adler, para mim, é o melhor jornalista que tem de surf, assim, atualmente. Adler Oliveira. O Adler Oliveira. Ele fez um vídeo comparando, mostrando outras situações de surfistas que não tiveram suas manobras consideradas completas, como um aéreo também, full rotation do Ítalo. Cara, eu considero que o cara, quando ele aterriza bem, para mim, ele voltou. Eu não acho que ele tem que necessariamente esperar aquela espuma bater nas costas dele e carregar ele assim, entendeu, cara? Eu não acho isso. Mas por isso que eu acho que a do Jordan Lawler, a manobra do Jordan Lawler poderia ter valido, sim, ter sido considerada. Mas, cara, se a dele foi considerada, as outras tinham que ser consideradas também. Porque as outras não têm sido consideradas, porque os juízes estão com essa parada de achar que a espuma tem que te carregar por um momento a mais. Essa do Jordan Lawler
gritantemente não foi completa, foi incompleta. E, na verdade, eu acho até que foi um vacilo dele, ele que se colocou em risco, porque ele caiu certinho e ao invés de segurar a pressão da espuma, ele já quis levantar e comemorar. E na hora, uma rasteira, cara, ele que se colocou em risco de repente não conseguir a nota. Mas ao mesmo tempo a do Caio Belli também. Eu achei que o Caio Belli, em vez de querer ficar na prancha mais tempo, ele já tinha ficado o suficiente para ele jogar a prancha para frente e cair para trás, entendeu? E de repente os juízes verem que ele estava com controle, entendeu? Que ele não foi derrubado. Então, da mesma forma que você falou da volta do Jordan Lawler, eu também acho que o Caio Belli podia ter feito isso e não ter demonstrado que ele foi derrubado pela espuma. Então, eu não concordo. Para mim, ele não passou a bateria, não completou aquela manobra no critério que a WSL está usando. O Jordan Lawler não poderia nunca ter conseguido aquela nota, teria que ser invalidado a manobra, como tinha que ser como incompleta. E por isso ele passou a bateria contra o Eli Henneman e foi até a final, cara. Então foi uma polêmica, foi uma coisa que decidiu o campeonato. Não achei isso maneiro. Porém, vou deixar claro mais uma vez que eu acho que o surfista, quando aterriza bem, e não importa quantos segundos ele ficou, se ele aterrizar bem e demonstrar que ele completou a aterrissagem, para mim a WSL podia começar a contar como manobra completa assim, porque é muito difícil, cara, fazer esses aéreos que os caras fazem. Então, meu irmão, vamos dar uma trégua para eles, tá? Porque só quem fica em pé nessas situações é quem fez uma manobra um pouco mais fácil, entendeu, cara? Então, eu acho que a WSL tinha que rever isso aí. Boa. Bom, o Eli Henneman, que eu não lembro qual foi a fase que fez aquele, acho que foi 9 a nota, aquela junção cabulosa, um drop no buraco, parece que teve um, sei lá, um degrau ali, ele passou do degrau já botando a borda na água, cavou embaixo da junção e parece que faltavam 6 segundos. E o cara acabou passando a bateria, foi até as quartas e agora ele está em que posição no ranking? Vou até conferir aqui, ele está bem no ranking. Está em 13º. O cara tá tentando voltar também, enfim, agora parece estar tendo sorte, né? O que faltou para ele no CT na primeira metade desse ano, né? Pois é, cara. Alguns surfistas, como o Eli Henneman e o Samuel Pulpo, voltaram mordidos, né, para o Challenger Series. Então, acho que estão com tudo para reconquistar essa vaga para o próximo ano. E, cara, a gente pode falar do ranking também depois, se quiser, que eu acho interessante também o outro profissional para fazer. Então vamos direto para o ranking. Acho que a gente já pode começar até falando do campeão da etapa, o Jordan, que não se classificou para o CS. Ano passado ele participou, terminou em número 61 no ranking, cara. Não foi bem. Melhor etapa dele foi no Brasil, mas aí ele já estava longe, não conseguiu ficar entre os 20. E nem correu os Snapper Rocks, ele nem estava classificado. Pois ele não se classificou pelo CS, já que do 11º ao 20º eles se reclassificam para o ano seguinte, e nem se classificou pelo QS regional lá da Austrália, né? Enfim, o cara conseguiu uma vaga local do Pico e venceu a etapa, e agora ele está em que lugar mesmo? Deixa eu confirmar aqui. Jordan Lawler está em quarto lugar. Jordan Lawler está em quarto lugar, show de bola. Olha o cara aí, com apenas uma etapa. Interessante é o seguinte, Matias, cara, a gente falou no programa passado, eu falei que eu achei que a Austrália estava vindo com tudo esse ano, cara. A Austrália estava vindo com surfistas assim excelentes, como o Mike McDonough, o Dakota Walters, Joe Vaughn, George Pittar voando. Eu falei, cara, a Austrália está vindo com tudo, hein, irmão? Só que eu nunca imaginei que quem ia me respaldar nessa afirmativa era o Jordan Lawler, tá? E ele foi um outro australiano que mostrou a força, né, cara? Mostrou ali a escola de goofy footers de North Narrabeen, assim como o Damian Hardman, como o Nathan Head, que são daquela mesma praia. E ele, cara, mostrou aí que entrou no time da Austrália para dar uma dura esse ano aí, né? E, cara, eu também queria ressaltar que no ranking, entre os 10 primeiros, a gente tem, para mim, os grandes heróis assim dessa perna australiana, dessas duas etapas, são Josh Burke, que é de Barbados, né, que está em 7º lugar,
e o Taro Watanabe, que é o americano que está em 11º. Por que eles são heróis para mim? Porque eles passaram uma bateria a mais que todo mundo. Eles começaram o campeonato no round de 80. Então, eles têm uma bateria a mais para passar do que os outros surfistas que estão na frente dele no ranking. E, cara, você tem que lembrar que o Challenger Series, cara, cada bateria é uma final, irmão. No round de 80, às vezes até no round de 80 já tem bateria como igual final, cara. Então, é muito difícil. O Challenger Series, ele tem 3 fases, round de 80, round de 64, round de 32, tem 3 fases que são baterias de 4, cara, que cada bateria é uma final. Você vê surfistas que ganharam ou foram para finais dos outros campeonatos, rodando de cara entendeu? No outro campeonato. Então, você vê, é um campeonato onde todos ali, quase todos do primeiro round, tem chance de chegar nas finais, tem chance de ser campeão. Por isso que eu dou muito valor a quem começou no round de 80 e está aí entre os 10, figurando entre os primeiros do ranking. Maneiro, né? Só para falar que no ranking masculino, como a gente já falou, você disse, 5 brasileiros entre os 10 melhores, 3 australianos, um surfista de Barbados, como você acabou de falar, e um francês também, né? O Gatien, não é isso? O Gatien também é um que veio... também me surpreendeu. Eu nunca achei que, de todo o poderio da França, da bandeira francesa, né, contando com surfistas do Caribe, com surfistas do Tahiti, Ilhas Reunião, eu não achei que todo esse poderio da França fosse ser afirmado pelo Gatien. Eu achei que não seria ele o cara que estivesse dando a dura nesse começo do ano, e ele está aí figurando entre os 7, ele está em 7º, figurando entre os 10 primeiros do ranking. Mas eu acho que a França também tem um poder forte no Challenger Series. Vamos ver se esse ano eles também classificam algum surfista. Bom, Gatien em 7º lugar, mas quem está na frente é o Samuel. Bom, uma vitória, um 5º lugar. Está com o pezinho dentro, você diria, dentro do CT 2025? Cara, o Samuel, eu fiz um cálculo aí, se ele passar uma bateria apenas num campeonato e perder no round de 32, pode até perder em 25º, que ele ganha 1.700 pontos, e num outro campeonato qualquer, ele for para as oitavas de final, para o round de 16, ele vai somar, só nessas 2 etapas que eu mencionei, ele somaria uns 5.000 pontos, adicionando aos 12.000 pontos e 500 que ele já tem, ele ficaria com mais ou menos 17.000 pontos. E baseando-se no ano passado e no ano retrasado, onde até o 10º lugar, os surfistas fizeram em torno de 16.000, 17.000 pontos, então o Samuel estaria classificado, cara. Se ele passar mais uma bateria num campeonato e 2 no outro, ele, cara, já está classificado para o CT do ano que vem. Isso me baseando nos anos anteriores, né, nos últimos colocados que se classificaram entre os 10 nos anos anteriores. O Alejo está muito perto disso também, tá? O Alejo é um pouquinho só, passar, de repente, 2 baterias a mais. Uma bateria a mais que o Samuel. Bom, pois é, né? O Samuel, que ano passado começou muito bem, vencendo o Snapper Rocks, depois teve uma sequência de resultados ruins, né? Chegou em Saquarema precisando de resultado e venceu a etapa, se classificou, mas dessa vez parece que ele está mais tranquilo, né? De repente, ano passado ele relaxou um pouquinho mais, as coisas não deram certo. Nesse ano, talvez ele tenha mudado alguma coisa, mas se não mudou alguma coisa nele, mudou alguma coisa dos resultados, já que ele vem de 2 resultados e agora está na frente do ranking. Ano passado ele estava em 3º, como eu disse no início do programa. Nesse ano ele está em 1º, líder do ranking. Bom, Xerita, a próxima etapa do Challenger Series acontece só em julho, lá em Balito, África do Sul, e agora o foco vai para Tiahupo, Chopo, como você quiser falar, lá no Tahiti. E, bom, imagino que a galera que está assistindo o programa já curtiu o vídeo que eu botei aqui no Surf TV, que tem inclusive o João Chianca pegando uma bomba lá. Foi uma sessão que aconteceu, cara, nos últimos dias, o mar realmente grande, a galera falando aí ondas de 5 a 7 metros, coisa pesada, um time forte lá do CT, como o Griffin Colapinto, que pegou uns tubos nervosos também.
Mas eu acho que o grande momento foi o Chumbinho, porque se a galera tinha algum medo dele estar com algum trauma desse tipo de onda depois do acidente em Pipeline, ele já... Galera, tô tranquilo e vou botar para baixo. E fez isso. Então tem esse vídeo, galera, só vocês conferirem. A etapa do Tahiti começa dia 22, hein, Thalita? É uma pena que a gente não tem esse ano Miguel Pupo, né, que foi o surfista brasileiro que ganhou lá a mais recente etapa. Não tem o Caio Belli também, que é um outro cara que eu acho que eu levo muita fé ali. Mas a gente está com os outros surfistas, cara, que a gente está com os que estão, são surfistas que têm total condições de serem campeões, né, desse evento. Então, né, vamos ver, vamos torcer aí para que volte ao normal também no CT e a gente veja os brasileiros nas finais e, por que não, sendo campeões, né? Pois é, o Jack Robinson venceu ano passado naquela bateria super polêmica, né, para variar contra o Medina. Lembrando que aquela final ali valia a vaga também no WSL Finals e quem levou foi o Jack Robinson. E no ano anterior, 2022, deu Miguel Pupo, 2019 Owen Wright, 2018 Medina, já teve Julian Wilson, Kelly, Medina venceu 2014 também. Enfim, campeonato é um espetáculo, um dos mais aguardados por muita gente aí na temporada do Surf Mundial. Então é isso, galera. Dia 22 tem etapa do CT lá no Tahiti. E em breve a gente volta para mais episódios, mais programas sobre o circuito mundial. Valeu, Thalita. Valeu, Carlinhos. Valeu, galera. Valeu, até breve. Valeu, galera. Um abraço.